Pedi e dar-se-vos-á. Segunda parte. Assim, pois, sabeis agora como deveis orar, e já vos encontrais receosos diante da pergunta: o que deveis orar? Se quereis saber a maneira certa para isso, tratai, primeiro, de separar a oração de vossos pedidos. Fazei uma diferença entre oração e pedido. Não procureis sempre qualificar vossos pedidos como oração. A oração e o pedido devem significar duas coisas para vós, pois a oração pertence à adoração, ao passo que o pedido não pode pertencer a ela, se é que quereis realmente orientar-vos de acordo com o sentido. E é necessário que desde já vos orienteis de acordo com isso, e não mistureis tudo. Dai-vos na oração, eis o que vos quero bradar, e na própria palavra tendes a explicação. Dai-vos ao Senhor em vossa oração. Dai-vos a Ele, inteiramente e sem reservas. Para vós, a oração deve ser um abrir de vosso espírito aos pés de Deus, em veneração, louvor e agradecimento por tudo quanto Ele vos concede em seu grande amor. É tão imenso e inesgotável, só que até agora ainda não compreendestes. Perdestes o caminho que vos é permitido usufruir com plena consciência de todas as faculdades do vosso espírito. Só depois que tiverdes encontrado esse caminho, através do reconhecimento de todos os valores de minha mensagem, então não vos restará mais nenhum pedido. Tereis somente louvor e gratidão, logo que dirigirdes as mãos e o olhar para cima, para o Altíssimo, que se revela a vós no amor. Encontrar-vos-eis, então, constantemente em oração, segundo o Senhor espera de vós, pois podeis tomar da criação o que necessitais. A mesa, pois, está posta dentro dela constantemente, e pelas faculdades de vosso espírito vos é permitido escolher dela. A mesa vos oferece sempre tudo de que necessitais, e não tendes necessidade de pedidos, à medida que vos esforceis de maneira certa para movimentar-vos nas leis de Deus. Tudo isso já foi dito nas palavras bem conhecidas de vós. Procurai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Essas palavras ensinam-vos a atividade necessária do espírito humano na criação. Antes de tudo, também o emprego acertado de suas faculdades. Mostram-lhe exatamente de que maneira ele deve adaptar-se à criação, e também o caminho que o faz progredir dentro dela. Essas palavras não devem ser avaliadas somente de maneira cotidiana, porém, seu sentido é mais profundo. Ele abrange a existência do espírito humano na criação, segundo a lei do movimento necessário. O pedi e dar-se-vos-á indica bem claramente a faculdade do espírito que já mencionei na minha dissertação, O Circular das Irradiações, que o induz sempre sob um determinado e inevitável impulso a querer ou desejar algo, que depois, em sua irradiação, atrai imediatamente a igual espécie,
na qual lhe é dado automaticamente o desejado. O impulso de desejar, porém, deve permanecer sempre um pedido. Não deve constituir-se numa exigência unilateral, conforme, infelizmente, todo ser humano atual se habituou a fazer. Pois, se permanece como pedido, então se encontra ancorado nisso, concomitantemente, a humildade, e por isso encerrará sempre o bem, e também acarretará o bem. Jesus demonstrou claramente com essas palavras como o ser humano deve agir, a fim de conduzir para o rumo certo todas as faculdades autônomas do seu espírito. Assim é com todas as suas palavras. Infelizmente, porém, elas foram imprensadas no círculo estreito do raciocínio terreno dos seres humanos, e com isso muito torcidas. Por tal motivo, nunca mais foram compreendidas nem interpretadas direito. Que isso não se refere às relações com os seres humanos será facilmente compreensível para cada um, pois a sintonização dos seres humanos nunca foi, nem naquele tempo, nem hoje, de maneira a se poder esperar deles o cumprimento de tais indicações. Ide aos seres humanos e pedi, e nada vos será dado. Batei, e não vos abrirão. Procurai entre os seres humanos e suas obras, e não encontrareis aquilo que procurais. Jesus também não se referia à posição do ser humano para com Deus pessoalmente, omitindo todos os mundos imensos intercalados, os quais não podem ser postos de lado, como se nem sequer existissem. Com isso também não se referia só à palavra viva, mas sim Jesus falou sempre partindo da sabedoria primordial e nunca a imprensou no mesquinho pensar ou nas situações terrenas. Quando falava, ele via ante si o ser humano dentro da criação e escolhia suas palavras abrangendo tudo. Dessa omissão, de pensar nisso, padecem todas as reproduções, traduções e interpretações. Estas foram sempre apenas misturadas e executadas com o pensar humano mesquinho e terrenal, ficando assim torcidas e deformadas. E lá, onde faltou a compreensão, foi acrescida coisa própria, que nunca pôde preencher a finalidade, mesmo quando movida por boa intenção. O que é humano sempre permaneceu mesquinhamente humano, ao passo que o divino sempre abrange tudo. Por isso, o vinho foi muito misturado com água, e acabou surgindo coisa muito diversa do que foi originalmente. Nunca deveis esquecer isso. Também com o Pai Nosso, Jesus procurou apenas, através dos pedidos nele mencionados, dirigir o querer do espírito humano da forma mais simples, naquele rumo que faz com que esse espírito humano deseje apenas o favorável para a sua ascensão, a fim de que isso lhe fosse proporcionado pela criação. Não existe nisso nenhuma contradição, mas sim foi o melhor indicador de caminho, o apoio infalível para cada espírito humano naquela época. O ser humano de hoje, porém, precisa de todo o seu vocabulário que ele criou nesse ínterim,
bem como a aplicação de cada conceito daí surgido. Se deva abrir-se um caminho para ele na confusão dos sofismas do seu raciocínio. Por isso, devo proporcionar-vos, seres humanos dos tempos atuais, esclarecimentos mais amplos, que na realidade tornam a dizer exatamente a mesma coisa, só que segundo a vossa maneira. Aprender isso é, portanto, agora vosso dever, pois vos tornastes mais sabedores da criação. Enquanto, no saber, não cumprirdes os deveres que as faculdades de vosso espírito impõem para o desenvolvimento, também não tereis nenhum direito de pedir. Mediante o fiel cumprimento dos deveres na criação, porém, recebereis reciprocamente tudo, e não haverá mais razão para nenhum pedido, mas de vossa alma desprender-se-á então apenas o agradecimento para aquele que, na onisciência e amor, vos presenteia ricamente dia após dia. Ó seres humanos, se pudesseis finalmente orar direito, orar realmente, quão rica seria então a vossa existência, pois na oração está a maior felicidade que podeis obter. A oração vos impele ilimitadamente para cima, de modo que a sensação de felicidade vos perflui bem-aventuradamente. Que possais orar, seres humanos. Isso é o que desejo agora para vós. E então não perguntareis mais em vosso pensar restrito a quem deveis e a quem vos é permitido orar. Só existe um a quem vos é permitido consagrar vossas orações. Somente um, Deus. Em momentos solenes, aproximai-vos dele consagrados sentimentos intuitivos e derramai perante ele tudo aquilo quanto o vosso espírito possa conseguir em agradecimento. Dirigi-vos somente a ele na oração, pois só a ele cabe o agradecimento, e só a ele tu pertences, ó ser humano, pois, através de seu grande amor, é que também pudeste surgir.